administrativa. O caso mais polêmico foi a emancipação de Búzios. O plebiscito marcado para 1º de abril do ano passado foi cancelado por resolução do Superior Tribunal Federal, alegando que os requisitos dos distritos da região não haviam sido preenchidos. A população de Búzios brigou para cumprir esses requisitos e conseguiu que o plebiscito fosse marcado para o próximo dia 30 de junho. Outro distrito da região que entrou nessa luta foi Iguaba Grande, que possui uma população fixa de 30 mil habitantes e, como toda a região, vive basicamente do turismo. 70% dos imóveis ficam fechados a maior parte do ano, sendo ocupados apenas no verão, quando se estima que 120 mil pessoas venham para cá. A arrecadação de IPTU é o ponto forte da economia local, que colabora com 40% da receita de São Pedro da Aldeia. O comércio atende às necessidades básicas dos moradores, que convivem com problemas como a falta de saneamento, poucas escolas, falta de calçamento em várias ruas e principalmente a ausência de um atendimento médico completo. Por esses motivos, os moradores são a favor da emancipação e criticam o trabalho da administração municipal. Nada que melhora, só piora a cada dia que se passa. Ele não está empregando aqui nem 5% que Iguaba arrecada. Para o crescimento mais positivo, mais planejado, se faz necessário uma coisa desse tipo. Segundo os integrantes da Comissão Pró-Emancipação de Iguaba, a Assembleia Legislativa já desarquivou o processo e o distrito conseguiu preencher os requisitos necessários. Eles são os seguintes: o futuro município deverá ter arrecadação equivalente a 5 milésimos da do estado. A população terá que ser igual ou superior à do menor município existente. O número de eleitores não poderá ser inferior a 20% do município sede. O novo município... Atenção, emissoras da Rede Globo. O futuro município de Iguaba Grande, se esse for o desejo da sua população, irá engrandecer a região dos lagos, irá fortalecer esse movimento regional que merece ter uma atenção toda especial. Pois é, além de Iguaba Grande, Rio das Ostras e Bacaxá, na Baixada Litorânea, não farão plebiscito em junho. Cleófas Uchoa. Sem entrar no mérito, se esse ou aquele distrito tem ou não condição de se emancipar. São Pedro da Aldeia, e quais são os problemas que estão andando, quer dizer, os assuntos que estão em andamento e quais são as soluções que estão com condições de serem realmente trazidas para a comunidade. Haroldo, a gente tem uma série de reivindicações, porque o papel da associação é reivindicar, né? Nós não temos poder nenhum de execução, infelizmente. Mas nós temos, por exemplo, na área educacional, nós temos um pedido sério, que inclusive vou até usar aqui do plano de metas do nosso prefeito atual. Ele fala que, no plano de metas dele, na área de educação, que vai dar toda a assistência possível, aqui item 10, página 7, levantar a necessidade de ensino noturno de 2º grau, visando atender a clientela que trabalha e estabelecer um meio de proporcioná-lo. O que isso quer dizer? Todas as escolas de 2º grau teriam um apoio municipal do Poder Executivo, uma vez que ela estaria beneficiando ao pessoal que trabalha durante o dia. E eu tive a felicidade, sou nascido em Iguaba, crescido, tive a felicidade de me formar técnico contábil na escola de 2º grau, que é a SENEC, que é o antigo ginásio de Iguaba. E lá hoje nós passamos por momentos de dificuldade, anos após anos, tentando levar até o final o ano letivo, com muita dificuldade. Mas por quê? Falta recurso? Falta recurso, o prefeito, ele foge aos convênios que é proposto pela direção do colégio para se manter os cursos. Inclusive foi bem diminuído o número de alunos em face disso. E infelizmente é a única escola de 2º grau nosso. É o caso que eu estava levantando ainda agora, que é o caso do IPAC, é o único hospital da cidade. Se nós só temos poucas coisas, e poucas coisas que a gente não consegue manter, está havendo uma deficiência na maneira de conduzir o poder público, não está? Porque o poder público, ele emana do povo, ele recebe contribuições desse povo para suprir essas áreas de primeira necessidade, como educação e como saúde. Se o prefeito foge aos convênios na área de saúde, na área de educação, nós vamos ter o que mais?
Nós não vamos chegar à posição que a gente quer chegar, de pelo menos dar uma maneira digna do pessoal se formar, pô. Nós somos uma E o prefeito de São preocupada Pedro, o com a que ele formação. fala para vocês? O que ele diz para vocês? Haroldo, eu sinto no prefeito, com poucas palavras, que ainda essa semana que passou eu estive com ele, na quinta-feira. Ele diz que as coisas estão difíceis, que realmente há pouco dinheiro para se investir, que ele precisa fazer obra, mas infelizmente em Guaba a gente não vê. Quando tem obras, é obras que se faz 2, 3 vezes. No ano passado nós tivemos a rua Dr. João Vasconcelos, aí de frente do colégio, 4 ou 5 vezes asfaltadas, camadas 4 ou 5 vezes colocadas. Então não adianta, é um trabalho que tem que ser feito uma vez só, para não ter esse gasto todo durante o ano, 3, 4, 5 vezes. Inclusive vocês passam uma propaganda deles na televisão que mostra a rua calçada, e aquela rua que é calçada, a semana passada, agora que passou mesmo, já recebeu uma nova camada de asfalto. Então, quer dizer, são obras mal feitas que vão ser eternamente mal feitas, vão ser eternamente feitas, novos orçamentos, então são gastos desnecessários. Edmundo, esse assunto realmente é importante, a gente nem vê passar o tempo do nosso programa, nós chegamos ao final do nosso tempo, infelizmente. Eu vou dar a cada um 30 segundos para que façam aquele apelo final, tá ok, não é? Faça primeiro o seu apelo, depois deixa um espaço ainda aqui para o Edmundo fazer a sua mensagem final. Bom, o que eu quero pedir ao povo de Cabo Frio, Cabo Friense, eu não sou Cabo Friense, mas já me considero Cabo Friense, que cheguem mais junto com as comunidades, cheguem junto com a federação. Vamos tentar fazer desse município uma coisa digna do estado do Rio de Janeiro. E eu quero agradecer a você pela oportunidade que nos deu aqui. Eu acho que o meio de comunicação é um dos veículos de maior proporção nesse país. Eu acho que isso faz com que a gente faça as pessoas pensarem um pouco mais. E agradecer a todos. Muito, muito obrigado. Quando precisarem, estou à disposição de todo mundo. Nós que agradecemos. Por favor, Edmundo, a sua mensagem final. O Haroldo, eu gostaria de encerrar informando que a AMAI, junto com Jovens Unidos de Guaba Grande, que é um grupo de jovens, qual eu tive a felicidade de ser o presidente da DOR, agora o cargo está entregue ao meu colega José Porto e Claudinei, e eles estão fazendo paralelo, junto com a AMAI, um programa de incentivo ao esporte contra as drogas. Isso já é o 3º ano que conseguimos realizar isso, esse ano fazendo também através da AMAI. Quer dizer, é um programa, como o que ele falou, que ele está desenvolvendo na área industrial. Inclusive, gostaria de dar uma sugestão depois a vocês, mas isso após o programa. Mas a preocupação nossa com a formação do indivíduo é tamanha que nós tivemos um compromisso recente com a pró-reitora de expansão da UF, e ela colocou que existe uma possibilidade, um tanto nota, mas existe essa possibilidade, da gente implantar a faculdade em Guaba Grande, naquele Morro do Governo. E para isso eu gostaria da colaboração de todas as associações de moradores de nossa região, com informações precisas do número de pessoas que iríamos possivelmente beneficiar com a implantação da faculdade. No mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada ao seu programa e espero, tão logo, se for necessária a minha presença, estar de volta. Um grande abraço. Será sempre bem-vindo. Muito obrigado, Edmundo Silveira. Muito obrigado, Noé Pinto. Foi uma alegria tê-los aqui, enriquecendo o nosso programa e trazendo informações para esse programa que também é comunitário. Muito obrigado e até o próximo programa. Boa noite. O Região dos Lagos ao vivo hoje vai tratar da emancipação de Guaba. E Guaba, como outros distritos aqui da região dos Lagos, além de Búzios, também está trabalhando no sentido de se emancipar de São Pedro da Aldeia, no caso. E hoje eu trouxe no programa o vereador Hugo Filho, do PDT, que está envolvido na proposta de emancipação de Guaba, e o presidente da Associação de Moradores de Guaba, Edmundo Silveira. Eu volto daqui a pouco, depois do intervalo. Você pode ligar pelo telefone 231502 e conversar conosco a respeito disso. Emancipação de
Iguaba. Então, Iguaba figurava no ano passado, junto com Búzios, Rio das Ostras, Bacaxá, Inuã, e tem mais, né, daqui da região, esses municípios e mais outros 7 ou 6 distritos do estado do Rio que pretendiam se emancipar de seus municípios, né? E aconteceu que no dia 1º de abril do ano passado, aconteceu aquela história, até foi o dia da mentira mesmo, né? O plebiscito estava marcado para o dia 1º de abril e eis que, de repente, um mandato do uma liminar, né, do Supremo suspendeu, e isso foi rolando esse ano. Quer dizer, esse ano as pessoas estão novamente se mobilizando para regulamentar e entrar com os papéis pedindo emancipação. Búzios já conseguiu marcar o plebiscito, quer dizer, já conseguiu levar toda a papelada e de acordo com a orientação do STF, essa coisa toda, e do TRE, e o plebiscito em Búzios será no dia 30 de junho, tá? Aliás, é plebiscito para a emancipação de Búzios e Tamoios, não é só de Búzios, porque foi justamente interrompido o processo todo por causa da questão territorial, né? da continuidade territorial, que Búzios não poderia se emancipar se não se emancipasse também o distrito de Tamoios, porque Cabo Frio ficaria com um distrito separado. Descontinuidade territorial. Não é isso? Mas e como é que está a situação de Iguaba também? Iguaba naquela época não tinha problema de continuidade territorial, né? Não tinha nada com isso. Todas as emancipações foram suspensas por causa de Búzios. Perfeito. E hoje Búzios está fazendo e os outros distritos não estão fazendo. Como é que está a situação em Iguaba? O vereador acho que pode falar melhor. O nosso processo, quer dizer, como você falou, a nossa emancipação foi suspensa diante de uma liminar do Supremo, que suspendeu todos os plebiscitos, porque eles iam ser criados por uma emenda constitucional. E, logicamente, alguns municípios não tinham condição, que deveriam ser criados, não tinham condição de se auto-manter como município. Então, e no caso de Búzios, ele tirava a continuidade do município de Cabo Frio, que ficava Cabo Frio, Búzios, Cabo Frio. Então, essa anexação foi justamente por causa disso. E com essa liminar do Supremo, que suspendeu todas as emancipações, cada município, cada distrito a ser criado, deveria entrar com o seu processo de emancipação na Assembleia, que é a tramitação normal. É o número de eleitores fazendo um abaixo-assinado, solicitando. Aí vai para uma comissão da Assembleia, essa comissão faz um parecer, manda para o presidente da Assembleia, o presidente da Assembleia expede os ofícios, e o nosso processo está nessa fase. O presidente da Assembleia já recebeu o processo com o parecer do deputado Adroaldo Peixoto, do PDT, que é o presidente dessa comissão de criação de novos municípios, e acredito de que essa semana ou outros os ofícios irão ser expedidos para a Secretaria de Fazenda do Estado, para o IBGE, para um órgão novo lá que foi criado, se eu não me engano é INCO, que eu não sei nem o que significa direito, mas o nosso processo está nessa fase, tá? Nós podemos dizer que ele já está assim, mais para a fase de conclusão do que o que estava faltando. Agora, existe a possibilidade desse plebiscito de Iguaba, no caso, ser marcado para o mesmo dia do plebiscito de Búzios, na mesma data? Não, isso infelizmente não dá mais. Nós queremos ver e estamos trabalhando para que o plebiscito seja realizado ainda este ano, para nós termos eleições municipais lá em 92, porque de acordo com um decreto, se eu não me engano, do Tribunal Eleitoral, as eleições, os plebiscitos têm que ser realizados 6 meses antes da próxima eleição municipal, que é em 10 de outubro, primeiro turno. Então, e se nós realizarmos o nosso plebiscito antes de abril do ano que vem, dá tempo. Consequentemente, nós teremos eleições municipais em Iguaba, se Deus quiser. Certo. Agora, quais são, Edmundo, as características de Iguaba? O que faz Iguaba querer se emancipar de São Pedro da Aldeia? Iguaba é um distrito pequeno, grande, qual é a arrecadação de Iguaba? Quais são as condições que Iguaba tem para virar município? Boa noite. Boa noite. Durante muitos anos, Iguaba já vem se mostrando dentro da região dos lagos, se comportando dentro da região dos lagos, como um município que configura o seu crescimento isolado da administração do nosso município sede hoje. Fica distante quantos quilômetros da 12 sede? quilômetros. 12 quilômetros. Então nós temos em Iguaba Grande um desenvolvimento já vindo naturalmente por seus habitantes e pela classe turística que lá frequenta. Esse crescimento, como eu havia há pouco dito, ele vem sendo feito isoladamente.
Então já vem sendo mostrado ao município sede de que Iguaba tem condições de se manter sozinha. Para isso, a gente está querendo a emancipação, que é para dar mais direção, ou seja, que Iguaba cresça planejada. Para isso, nós estamos juntando aqui com o nosso vereador Hugo Filho todos os elementos viáveis e demonstrando dessa forma que reunimos condições suficientes para a criação do novo município. Você perguntou se ele é grande. O nosso município deve ficar em torno de 35 km². Essa área seria uma área de fácil administração, uma vez que nossa arrecadação dentro do orçamento municipal chega em torno de 35% da arrecadação global do município. Certo. Agora, os 35 quilômetros, mais ou menos, de Iguaba seria correspondente a quanto dentro da área toda do município de São Pedro da Aldeia? Mais ou menos entre 10% e 15%. Não iria alterar muito. E ficaria mais com a área urbana ou também pegaria a área rural? Iguaba, pela sua formação demográfica, ela mostra que é essencialmente uma área urbana. Mas seria fácil uma criação, nós requisitamos essa certidão também ao IBGE, uma vez que estamos juntando ao processo, nós confrontamos com Araruama de um lado, com o município que pretendemos deixar São Pedro e com Arraial do Cabo ao longo da nossa margem da lagoa. Nós temos viabilidade de crescimento de comércio, coisa que vem mostrando muito, eu sou contador e estou acompanhando isso de perto. E além disso, os tributos, ou melhor, o tributo que faz com que a gente seja independente financeiramente, essencialmente, é o IPTU. IPTU. Mas Iguaba, a impressão que se tem de Iguaba, que todo mundo é porque é um meio de caminho, é uma ponta de estrada, é alguma coisa entre Araruama e São Pedro da Aldeia, que a gente não sabe exatamente onde começa e onde termina, né? Ninguém sabe onde termina Araruama e onde começa São Pedro da Aldeia. Para quem vem do Rio de Janeiro, passa, não sabe muito onde é Iguaba, Iguabinha, o que é o que, se faz um pouco de confusão. Agora, não é só aquela beira de estrada. Não. Né? Iguaba tem mais do que aquela. Que é a orla da Lagoa de Araruama. Ele tem mais lá para dentro, né? Alguma coisa. Do ponto de vista comercial, você falou agora que tem chances de crescimento. Que tipo de comércio tem Iguaba? O comércio dedicado ao turismo? Quer dizer,